Bom, uma coisa que eu vejo muito pouco sendo dita, tanto pelas esquerdas, ainda mais pelas direitas, sobretudo pela extrema direita burra e inculta, é o fato de que Marx, além de ter sido um crítico feroz e notável do capitalismo, ele também era fã do capitalismo. A obra de Marx, a obra marxista, como muitos devem saber, ela também é fã de certos aspectos do capitalismo. Então, em forma de introdução, eu vou tentar trazer estes aspectos, até como uma contra-informação a tanta mentira pela internet. Mas isso é facilmente conhecido, quer dizer, não vou dizer nenhuma novidade. Apenas disseminar no tecido das redes sociais algo que muitas vezes é apenas acadêmico, está apenas nos livros ou na boca dos intelectuais. Veja, tudo aquilo que o capitalismo criou em termos materiais e na tecnologia e nas condições materiais de vida, apontando, de certa forma, para um mundo melhor. Né? E, sobretudo, se a gente pensar do feudalismo, dessa passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso Marx viu muito bem. O grande aspecto é que dentro desta riqueza, dentro dessas condições de um mundo melhor, inclusive condições tecnológicas, econômicas, políticas, sociais, o capitalismo se estabeleceu e ainda hoje se estabelece através de relações de classe, relações de poder, de dominação e subserviência. Esta é a crítica profunda, sobretudo até de Engels, já na primeira metade do século XIX, né? Ele ali falando do liberalismo inglês, umas vidas individualizadas, egoístas ao extremo. E isso já está em Marx, né? Quer dizer, as relações capitalistas, elas se estabelecem de forma de dominação e subserviência. Portanto, de uma forma bem resumida, daqui a pouco eu volto neste assunto, de uma forma bem resumida, é tudo uma questão de desequilíbrio e equilíbrio, quer dizer, há uma riqueza muito grande sendo produzida, uma abundância muito grande sendo produzida nesses 2 últimos séculos, e ao mesmo tempo, inclusive quem produz de uma forma objetiva esta riqueza e esta abundância, os trabalhadores, a classe operária, etc., etc., vivem, como a maior parte da população, numa desigualdade, numa disparidade socioeconômica. Então, é tudo uma questão de resolver esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio que, inclusive, em sociedades, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como o Brasil, em desenvolvimento, essa desigualdade, essa disparidade que é muito mais profunda. Né? Aí vem os revisionistas e dizem, não, mas os fatos históricos marxistas, comunistas, socialistas, etc., as revoluções deram em merda, né? Deram na censura e no autoritarismo cubano, deram em Stalin, deram na China de Mao, etc. Veja, há 2 questões aí, 2 questões importantes para responder a isso. Primeiro, uma questão histórica, que é a seguinte: a experiência cubana, a experiência soviética e a experiência chinesa, elas não partiram de um pressuposto básico do marxismo, que é o fato de que as revoluções e o comunismo precisam acontecer em ambientes com o capitalismo avançado e desenvolvido, para não se começar do zero, quando se tem a revolução. E, de certa forma, industrializado. Isso a gente não vê. Quer dizer, Cuba, Havana era um bordel a céu aberto dos Estados Unidos, era uma ditadura entreguista. Resolveu vários aspectos, outros deixam a desejar, né? A imprensa é toda controlada pelo Estado, mas resolveu os aspectos sociais de uma forma maior. Isso é inegável, antes e depois da Revolução Cubana. Mas não é um país com capitalismo desenvolvido, muito menos industrializado. A União Soviética, a Rússia também. A Rússia czarista era feudal. Tanto que os primeiros anos
do stalinismo, foi preciso alavancar uma industrialização soviética que, no entanto, feita depois já da Revolução. A China também, de uns anos para cá, abraçou o capitalismo e um livre mercado brutal, escravista. Mas também, quando houve a Revolução Chinesa, a China não tinha estabelecido um bom parâmetro capitalista e industrial. Então começa daí. Segundo, esse é o nível histórico. Segundo, básico de uma revolução, tal como Marx e Engels colocaram. Isso é só para desassociar, né? Marxismo pensador e tal, das experiências históricas. Elas tiveram aspectos notáveis e outros terríveis. Tudo é muito colorido, nada é extremismo. Assim. Segundo o aspecto filosófico, há uma diferença muito grande entre o devir revolucionário e o futuro da história. Quer dizer, isso é Deleuze já. É o que Deleuze diz no abecedário de Deleuze. Quer dizer, diante da opressão, da tirania, da falta do mínimo, do básico, diante da miséria, na maior parte das vezes, eu e você, o ser humano, não encontra outra saída senão o devir revolucionário. E muitas vezes até o devir criminoso. As consequências disso, de uma revolução, elas são conhecidas, mas já são duas coisas completamente diferentes. O futuro da história, as consequências de uma revolução, não subscrevem a necessidade de uma revolução, de um devir revolucionário. Na maior parte das vezes, até, não são nem as mesmas pessoas. As pessoas que chegam ao poder ou que, de uma forma oportunista, se arvoram uma revolução. Muitas vezes até os próprios revolucionários tinham uma concepção de mundo primeiro e depois no poder tem outra. Quer dizer, não são as mesmas coisas. O devir revolucionário ele vem de uma necessidade. E isso em qualquer revolução. Da Revolução Francesa, que depois dá em Napoleão, Revolução Fabulosa Russa, que dá em Stalin, mesmo aqui no Brasil, as nossas revoluções. E mesmo no mundo dito assim mais desenvolvido, né, o que foi a Revolução Americana? Ela deu em algo que também não foi tão assim esperado, deu no liberalismo, deu em Reagan. Houve uma revolução também na Inglaterra, que deu no Cromwell, que era tão terrível quanto Stalin, segundo dados. Então, desde duas respostas que já abafam completamente esse revisionismo barato. Ok. Antes de eu me aprofundar mais um pouco, inclusive ler um trecho importante do porquê que Marx era fã crítico do capitalismo, que eu já resumi no começo deste vídeo, eu preciso dizer também porquê que ele é um grande pensador, um notável pensador, sobretudo quando nós não o encaramos de uma forma dogmática, sem dogmatismos. Primeiro porque ele, assim como Engels, em vários pontos, eles partem de Hegel. Hegel, por si só, já é um grande filósofo. Há um antes e um depois na história da filosofia. Antes e depois de Hegel. Na estética, mesmo na política, no aspecto existencial, em todas as grandes questões filosóficas. Há um pulo mesmo, em termos intelectuais, do mundo da Grécia Antiga até Hegel. Nesse inteirinho, toda a moralidade cristã e filosofias que tais e outras importantes, mas é um grande pulo. Então, em vários pontos, Marx conserva, por exemplo, a concepção hegeliana de que a realidade é histórica. Portanto, é reflexionante. O que quer dizer que ela realiza a reflexão. Esse é um ponto-chave que Marx e até Engels conservam de Hegel. Conservam também as diferenças entre abstrato, concreto, imediato, mediato, aparecer, ser, etc. Sempre com as devidas vênias e observações que divergem de Hegel. Né? Há um ponto-chave de Hegel que é o Begriff, é o conceito supremo conceito abstrato da inteligência. Tá?
e a fenomenologia do espírito. Né? Há grandes diferenças, mas eles partem deste grande filósofo. Por exemplo, em Hegel, o real seja o espírito, o real é o espírito em Hegel. Por isso que ele cabe à reflexão, né? Tudo que é espírito. Isso está muito bem delineado na fenomenologia do espírito. Enquanto que a dialética marxista, ela não se propõe espiritualista nem idealista, né? Mas materialista. Isto é, através das relações sociais como relações de produção e as condições materiais da existência. Muito bem. Só de partir de Hegel já é um grande... algo que merece nota. Segundo pelos conceitos, muitos deles que eles trabalham a partir de Hegel, mas os conceitos marxistas são ainda hoje incontornáveis. Mesmo quem não é marxista precisa passar por Marx, ao meu ver, e nesses conceitos que ele coloca, para saber um pouco ou muito de política, economia, sociedade, né? Conceitos do próprio capital. Se você quer saber sobre o mecanismo do capital, do capitalismo, vai precisar ler o Capital. Né? Inclusive porque várias coisas colocadas ali ainda fazem sentido hoje, quase tudo. O próprio fato de que Marx dizia que o capitalismo é um sistema instável, que cria muitas crises, isso a gente está vendo desde da grande crise de 2008, todas as crises do século XX e ainda hoje. E que se alimenta da crise e tal, agravando ainda mais essa disparidade. E os outros conceitos todos, conceito de produção, do capital, como eu disse, conceito de classe, de produção, mais-valia, etc. E este grande conceito do materialismo histórico. Quer dizer, parte de Hegel, mas ele vai por um caminho completamente diferente. Aliás, os grandes filósofos fazem isso, como Newton, se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. E, se eu não me engano, é uma imagem que o Nietzsche coloca, né? O filósofo joga uma lança. Um outro filósofo posteriormente pega essa lança e joga para outro lado. Essa é a grande história do pensamento, né? Em todas as áreas, inclusive na filosofia. Então, esse grande conceito que é o materialismo histórico, Marx é o pai do materialismo histórico. Há um antes e um depois desse conceito. É um conceito incontornável, materialismo histórico. Então, Marx é um grande pensador por tudo isso, e quem lê, quem se aprofunda sabe, sobretudo sem dogmatismos. E há vários outros conceitos e análises, né, factuais da própria sociedade capitalista, industrial, etc. Veja, agora eu quero voltar à primeira questão. Que eu li numa entrevista do David Haver, grande urbanista marxista. Ele coloca isso numa entrevista para Boitempo. Ele esteve aqui no Brasil, vocês podem pesquisar, para lançar um livro sobre o capitalismo no século XXI. Então. Ele diz que é um paradoxo no pensamento marxista. Para mim não é um paradoxo, de que, justamente por ser conhecido como um crítico feroz do capitalismo, Marx ter sido também fã dos seus aspectos. Isso não é um paradoxo. Como eu disse, a grande questão, ainda hoje em Marx, é por isso que ele ainda é tão lido, querido, inclusive nos Estados Unidos, é de que é a capital do capital, é de que, ao mesmo tempo em que o capitalismo ele cria riquezas, ele tem um aspecto notável, né, na tecnologia, nos aspectos sociais materiais, toda a abundância, todas as possibilidades do capitalismo, apesar disso, ele vai se construindo e se estabelecendo através de, como eu disse, relações de classe, relações de poder, relações de dominação e subserviência. Este é o ponto básico do marxismo que ele vai criticar. E é o que o David Haver diz. O capitalismo
pode ter tudo para criar uma sociedade mais libertária, mais livre, através das suas condições, do seu poder, da sua riqueza, da sua abundância. Mas não. O que nós vemos em várias experiências, e no Brasil isso é atroz, já que a nossa burguesia capitalista ela é essencialmente escravista, é a de que ao invés de criar essa possibilidade maior de liberdade, há essa relação subserviente e de dominação. Esse é o ponto-chave que faz com que o Marx seja imperecível, pelo menos enquanto existir o capitalismo conforme nós conhecemos. Há uma matéria recente que saiu que eu coloquei no meu blog, fernandograca.xyz/blog, que está no Estadão, mas também no The New York Times, do Michael Tomasky. Está no Estadão, Internacional Estadão, de 11 de agosto de 2018. Fracasso das políticas capitalistas torna o socialismo um atrativo nos Estados Unidos. Quer dizer, ao mesmo tempo que o capitalismo ele vai se estruturando, ele vai se enriquecendo, há este aspecto em que ele vai também criando todo um tecido de misérias e de descalabros, inclusive tragédias naturais também, mas nas relações humanas. Né? E nos Estados Unidos isso está muito forte, quer dizer, e uma hora isso vai sendo explodido em qualquer lugar do mundo. Então, a partir do momento que as pessoas precisam do básico, saúde, educação, e o capitalismo não está nem aí para isso, a partir do momento Marx vai fazendo cada vez mais sentido. Há sociedades onde a elite, a burguesia, mesmo o setor privado, investem no social. Precisa ver de que forma, se não é de uma forma escravista. Mas muitas vezes... Então é essa grande disparidade, né, que a social-democracia vai resolver, mas que em Marx é algo mais profundo. Precisa ser feita uma revolução para que a classe que tem grande preponderância nessa produção de riqueza se apodere dos meios de produção. Então, bom, acho que eu deixei isso bem claro de uma forma resumida, mas eu vou ler um trecho que a Marilena Chauí escreve no livrinho O que é Ideologia, que é o seguinte, que colabora para a nossa, a crítica feroz de Marx em relação ao capitalismo, acho que já está bem colocado, né? Uma relação de classe, uma relação de dominação, de subserviência, de disparidade socioeconômica, de abundância e misérias, e as próprias condições, né, de quem trabalha, de quem produz, de quem empreende e de quem detém os meios. E agora algo a mais para colaborar para essa definição de que Marx também é fã do capitalismo. Veja só, é fundamental, e isso serve inclusive para falarmos das revoluções que ocorreram durante o século XX e como uma revolução do século XXI talvez aponte para um outro caminho. Pelo menos em sua essência, o futuro é imprevisível. Mas veja, é fundamental, diz Marx, que haja total desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, isto é, que tenha sido produzido um mundo cultural e material abundante, pois sem isso, a massa revolucionária teria que recomeçar o processo histórico partindo da carência e da escassez, da luta pela sobrevivência material imediata, que é a causa das grandes revoluções. Né? Este sim seria um grande paradoxo. E seria obrigada a repor as divisões e contradições que pretendia superar. Isso está na página 72 do livro O que é Ideologia, da Marilena Chauí. Eu vou reler o parágrafo anterior e este parágrafo todo. A divisão social que separa proprietários e destituídos, exploradores e explorados, que separa intelectuais e trabalhadores, sociedade civil e Estado, interesse privado e interesse geral, é uma situação que não será superada por meio de teorias, em Marx, né? Nem por uma transformação da consciência, visto que tais separações não foram produzidas
pela teoria nem pela consciência, mas pelas relações sociais de produção e suas representações pensadas. Assim, a transformação histórica capaz de ultrapassar essas divisões e as contradições que a sustentam depende de pressupostos, condições ou pré-condições práticos e não teóricos. Embora muitas revoluções tenham vindo de leituras, grandes leituras, a poetas da vanguarda russa revolucionária, muitos deles mortos por Stalin depois. Alguns stalinistas pelo mundo, quando eu discuto isso, falam que eu estou mentindo, que isso é revisionismo. Falavam, né? Liam os Marx e tal. Assim, a transformação histórica capaz de ultrapassar essas divisões e as contradições delas são práticos, devem ser práticos e não teóricos. Esses pressupostos ou pré-condições práticos são, primeiro, surgimento da massa da humanidade como massa inteiramente destituída de propriedade e em contradição com o mundo da cultura e da riqueza produzido por essa massa, que se encontra excluída da abundância por ela produzida. Este é o ponto essencial. Vou reler o que eu tinha lido. É fundamental, diz Marx, que haja total desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, isto é, que tenha sido produzido um mundo cultural e material abundante, pois sem isto a massa revolucionária teria que recomeçar do zero. Partindo da carência, da escassez, da luta pela sobrevivência material imediata, e seria obrigada a repor as divisões e contradições que pretendia superar. Esse é um ponto básico que separa, portanto, Marx de várias experiências históricas ditas marxistas, comunistas. Esse é um ponto básico, e que inclusive colabora para a minha definição, e que é o que o David Harvey diz. Marx foi um grande crítico feroz do capitalismo, das suas relações, né? Justamente, como diz a Marilena Chauí, das suas contradições e dessas divisões, né? Explorador, explorado, etc., que vem de todo um processo histórico escravista, inclusive. Crítica feroz disso, mas fã dessa abundância, dessa capacidade da produção capitalista, que é o que está o tempo todo no Capital. A produção capitalista e todos os seus mecanismos. Segundo, que a divisão entre os proprietários privados das condições de produção e a massa destituída seja um fenômeno universal. Aí, aprofundando mais a própria condição de uma revolução. De modo que quando a massa destituída de um país iniciar sua revolução, seja acompanhada pela revolução de todas as massas do planeta. Em outras palavras, é preciso que o modo de produção capitalista tenha se tornado um processo histórico mundial ou universal para que uma revolução plena possa efetuar-se. É aí que começam as grandes brigas e divisões dentro da própria esquerda, né? Os trotskistas, stalinistas, leninistas, gramscistas, marxistas convencionais, marxistas tradicionais, marxistas heterodoxos, marxistas ortodoxos, social-democratas, progressistas, enfim. E aí começa. Quer dizer, a revolução precisa partir de um só país ou precisa ser global? Nós vamos fechar nosso país para o mundo ou a revolução precisa ser global? Então, este é um aspecto vital. Só para terminar, o capitalismo como mercado mundial é, portanto, pressuposto prático do comunismo como sociedade na qual os indivíduos exercerão o controle consciente dos poderes que parecem dominá-los de fora. Natureza, mercado, Estado, etc. Eu creio que com este videozinho, que já vai para os 23 minutos, 24, 25 minutos, é justamente isso. Deflagrar de uma forma bem passageira e pedir que vocês leiam. Por um lado, é importante ler Marx, ler Freud, ler Darwin, ler Nietzsche até, que tem um pensamento completamente contrário ao de Marx. Mas, fazendo esses vídeos ao mesmo tempo, para você criar uma paisagem intelectual ampla, em vez de ficar acreditando nesses youtubers, que são lacaios da direita, e que dão informações completamente erradas e equivocadas sobre o capitalismo, o liberalismo,
quem tem um pouquinho mais de arsenal, livros e método e uma educação mais privilegiadas, não cai nessa. Mas a maior parte cai, né, nessas fake news, nessa demonização. Tudo é comunismo, tudo é Venezuela, tudo é Cuba. Quer dizer, uma burrice, né? Não dá nem para dialogar com essas pessoas. Marx, Gramsci, Paulo Freire são demonizados por pessoas que não são da burguesia. Quer dizer, é uma alienação da própria classe, da própria consciência de classe. Mas, ao mesmo tempo, só de dizer essas coisas, às vezes não é preciso ter lido Marx. Talvez você depois vá ler todos esses que eu citei, que são os grandes transformadores. Mas só de ouvir frases e palavras que eu coloco já fazem você pensar, já te estimulam a ser mais crítico, a ser mais consciente, a ser mais ativo de uma forma mais pertinente, né? Quer dizer, há esses dois aspectos quando a gente está diante da obra, diante de alguém. Primeiro, ter um repertório elevado para poder compreendê-la ou, ao mesmo tempo, não ter esse repertório, mas ser incentivado por todos aqueles signos, por todos esses signos que eu estou colocando aqui. Eu sou da seguinte tese: pensamento liberta, conhecimento liberta. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós abrimos nossa cabeça, inclusive para o mistério, sem dogmatismos, mais nós enriquecemos nossos repertórios intelectuais, físicos, fisiológicos, intelectuais e de vida, existenciais. Bom, eu não vou continuar falando, senão eu não acabo nunca, mas acredito que eu coloquei de uma forma resumida o que eu queria colocar. Marx como grande pensador e como grande crítico feroz do capitalismo, e também como um fã, né, das relações capitalistas de dominação e subserviência, né, que são cotidianas para a gente, e ao mesmo tempo um grande fã dessa mudança que o capitalismo cria e da produção capitalista, da riqueza e abundância e das possibilidades tecnológicas, sociais, econômicas, políticas no capitalismo. Mas que Marx continuará sendo sempre um fantasma, como diria o Derrida, necessário para a mudança de paradigmas dessas relações. É isso. Se inscreva no meu canal se você gosta de arte, cultura, política, etc, etc, etc. Obrigado.